No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá pessoal, hoje, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, começa agora mais um programa Rádio de Bolso. E o nosso programa de hoje começa falando da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, a 218 quilômetros da capital Cuiabá. E olha só o que acontece lá. A cidade é muito conhecida no Brasil inteiro por ser uma das capitais do agro brasileiro, do agronegócio, da produção de soja. Então, toda a estrutura do agronegócio ela está concentrada em algumas cidades do Brasil, mas a cidade de Rondonópolis, e também tem uma outra cidade muito famosa no Mato Grosso que se chama Sorriso. Enfim, são as grandes capitais do agro do Brasil. Pois bem, a cidade de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, está passando por uma crise e que tem tudo a ver com a questão climática, com a exploração exacerbada do solo e o desmatamento. Então a crise é uma crise de escassez de chuvas. A prefeitura de Rondonópolis decretou situação de emergência por falta de chuvas na cidade. Isso está prejudicando, obviamente, inclusive o consumo humano, né? É uma cidade muito rica do ponto de vista do setor do agronegócio, né? Então, o consumo humano e, óbvio, né, por óbvio, os negócios, a produção do agronegócio. Então tá aí, ó, a agricultura familiar também está sendo prejudicada, né? O período de estiagem que atinge o município de Rondonópolis, no Mato Grosso, e tem tudo a ver com a questão climática, né? O uso exacerbado do solo e a monocultura principalmente. Isso se verifica em várias capitais, em várias cidades do setor do agronegócio no Brasil, na exploração excessiva do solo. Então a gente está passando por mais um exemplo de como as mudanças climáticas atingem em cheio uma cidade que é o segundo maior PIB do estado do Mato Grosso, que é a cidade de Rondonópolis, né? Tá faltando chuva e não tem mágica, não tem milagre, a não ser a volta das condições climáticas melhores para que as chuvas retornem ao seu ciclo regular. Portanto, este é o primeiro assunto do Rádio de Bolso: seca numa das capitais do agronegócio brasileiro. Bem, o nosso segundo assunto de hoje tem a ver com saúde mental da juventude e redes sociais. Nós até já tratamos desse assunto no Rádio de Bolso de ontem, mas hoje é um desdobramento de uma outra situação nos Estados Unidos. Então é o seguinte, em 2023, 40 estados norte-americanos processaram a Meta, que é a dona do Instagram, do Facebook, é um grande conglomerado das mídias sociais. Então 40 estados dos Estados Unidos abriram processos com acusações de que Facebook e Instagram prejudicam a saúde mental dos jovens. Por conta desse processo, então, o Facebook, o grupo Meta, né, que é dona do Facebook e do Instagram, se comprometeu com a Justiça dos Estados Unidos de fazer o seguinte: impedir que jovens vejam conteúdos como suicídio e transtorno alimentar nas suas redes. Então eles se comprometem a criar bloqueios, filtros, né, que redirecionariam esses jovens a serviços especializados de ajuda, evitar que as redes sirvam, né, principalmente para jovens, para adolescentes, para que atinja a sua saúde mental. Então tá aí um processo, né, que está se desenrolando. O Facebook, a Meta, através do seu controlador, né, o Mark Zuckerberg, se comprometeu então a adotar essa política de filtros, de melhorar as condições para que haja um impedimento de acesso de jovens a conteúdos sensíveis, principalmente essas questões de suicídio e transtorno alimentar. Obviamente, como sempre, essas grandes corporações, elas se fazem um pouco de vítimas, né? Mas você percebe que tem que ter o processo em cima delas, né?
e ainda não se comprometeram com a data. Aliás, emendando esse assunto, é bom lembrar que recentemente os donos das principais corporações de mídias sociais, das redes sociais do planeta, estiveram em audiência no Congresso dos Estados Unidos. Inclusive o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, o fundador, né, do Facebook, e é o principal responsável pela Meta, ele pediu desculpas no Congresso porque, na verdade, ele e os grandes controladores das mídias sociais participando de uma audiência no Senado, olha o nome da audiência, as grandes companhias de tecnologia e a crise de exploração sexual infantil online. Ela foi convocada, essa audiência, né, pela Comissão Judiciária do Senado dos Estados Unidos. Então, compareceram os grandes dirigentes aí do X, o antigo Twitter, do TikTok, da Discord, do Snapchat e, obviamente, da Meta, no caso do Mark Zuckerberg. Foi ele, então, que disse que pedia desculpas às famílias, tinha muitas famílias das pessoas, né, dos jovens e crianças, participando dessa audiência. Os senadores presentes foram muito incisivos, muito duros durante essa audiência, e essa turma precisa realmente. Aqui no Brasil todo mundo meio amedrontado, né, quando se trata disso. Eu já falei aqui da questão dos processos aí que a Polícia Federal, dos inquéritos conduzidos pela Polícia Federal, quando aí da tentativa de votar, né, aquela legislação que tentava criar alguma regulação aqui no Brasil, mas isso foi barrado pela ação dessas corporações aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos eles vão ao Congresso, respondem, mesmo que seja um pouco cínica essa resposta, mesmo que o compromisso seja da boca para fora, mas os processos estão vindo. Eu já falei desse processo movido aí por 40 estados americanos, e agora essa convocação dessa turma nessa audiência no Senado. Muito bem, nosso terceiro assunto de hoje tem a ver aí com uma medida dura tomada pela administração da cidade de Paris, a prefeita Anne Hidalgo, né? A prefeita socialista. Então ela tem aí uma pauta muito focada na questão dos direitos humanos e principalmente na questão ambiental. Então ela bate de frente aí com a turma aí dos carros. E olha o que aconteceu em Paris. Recentemente foi convocado aí pela prefeitura de Paris uma consulta pública, né? Sobre se a cidade queria menos ou mais esses veículos utilitários, as chamadas SUVs, né? Esses veículos aí grandões e tal. Então, ganhou de lavada a proposta de que a prefeitura estava autorizada a restringir, a banir praticamente de várias regiões da cidade de Paris, né? A presença desses grandes veículos utilitários, os famosos SUVs. Olha só, então, além de banir, uma das medidas duras tomadas pela prefeita de Paris foi instituir aí um negócio muito louco aí. Imagina na cabeça do brasileiro. Se quiser passar, por exemplo, 6 horas estacionado com o seu carrão aí, o parisiense, dono da SUV, vai ter que pagar 225 euros por 6 horas de estacionamento, cerca de R$ 1.200. Então o negócio aí, são várias restrições. Ela já declarou, por exemplo, que a região, as margens do Rio Sena, serão exclusivamente para pedestres, reduziu a velocidade em toda a cidade para 30 km por hora e está ampliando o número de ciclovias. Essa é uma proposta dura aí, uma aprovação então aí da cidade de Paris para combater o transporte de grandes carros, a circulação de grandes veículos chamados utilitários, as SUVs. Então vamos ver aí, né? E também para melhorar a qualidade do ar na cidade, além de privilegiar a bicicleta, os pedestres, né? O uso cidadão dos espaços urbanos e deixar os carros longe, principalmente da região central da cidade de Paris. São Paulo aí está um tanto atrasada.
as tentativas que já foram feitas, mas enfim, as grandes cidades brasileiras, elas não têm projeto voltado para questões como essa aí. Agora, uma dica aqui que eu vou deixar para vocês para encerrar o nosso programa é o seguinte: eu conheci uma página muito legal, mas muito legal, que está lá no Facebook, tem bastante gente, é um pessoal aqui de São Paulo que criou uma página chamada Tô Dentro. Olha que legal, até o nome é legal. Essa página ela reúne os principais festivais de cinema, curtas, cinema alternativo do país. Então, você que tem curiosidade, que gosta de cinema, então entra lá na página, lá no Facebook, que é Tô Dentro. Aí tem aqui, eu peguei aqui aleatoriamente, né, alguns festivais aí que estão rolando, estão com inscrições abertas. Por exemplo, tem o Monstro 2024 na cidade de Jacareí, aqui no Vale do Paraíba. Tem um outro festival chamado Jorra, um festival de cinema negro que também está com inscrições abertas. Tem o Curta Qui, olha só, o festival a mostra de curta-metragens de Quirinópolis, em Goiás, né? Aqui tem um outro, Você na Tela, lá de Tocantins, na cidade de Palmas. Tem aqui também o Festival de Cinema de Vitória, que tem inscrições abertas. E tem o terceiro Festival Internacional de Cinema Ambiental de Garopaba, cidade lá de Santa Catarina. Então é isso aí. Muito cinema, muito festival de cinema no Brasil todo. E aí tá aí a dica, a página Tô Dentro no Facebook. Uma página muito legal, muito bacana. Você que é apaixonado por festivais de cinema, por mostras e etc., você tem uma dica muito legal. Encerrando o nosso Rádio de Bolso desta quarta-feira, eu sou Djair Galvão, agradeço a audiência, até o próximo programa.